Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, minha amiga, alô, meu amigo, alô, você. Estamos iniciando mais um programa da Estação da Luz. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos iniciando hoje comentários sobre Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, editado em 1944, ditado pelo espírito André Luiz, e que vai nos falar da vida espiritual e, sobretudo, da sua renovação, né? A gente vai deparar, assim, com uma mudança de conceito, de paradigmas, que às vezes surpreendentes, que às vezes a gente não esperava para nós. E é interessante que nas descrições do André, nós vamos ver aqui no prefácio, que a Rita, minha esposa e minha amiga, vai ler para nós. Mas, então, nós vamos encontrar nas descrições do André muita semelhança, às vezes, com aqui o nosso planeta Terra, né? A gente estava lembrando hoje de uma fala de Manuel Filomeno de Miranda no livro Trilhas da Libertação, quando ele nos diz: o mundo material é plasmado pelo mundo espiritual, onde a vida é permanente, pulsante, definitiva. Ou seja, tudo aquilo que aqui tem é porque já foi idealizado, já foi plasmado pelo mundo espiritual. Então, esse livro, Os Mensageiros, se compõe de 51 capítulos, é o segundo livro da série, e então nós vamos ver aqui o prefácio. Depois a gente vai entrar nos capítulos seguintes. Aí, Rita, você pode ler para nós o prefácio? Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento do outro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase revolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais
para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado da edificação de pedra. Continuando. O Prado Verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a ponto de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a extensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Sim. Se procuras amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, a luz da espiritualidade superior, te facultará acesso da fonte da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Então, vamos deixar uma de novo saudar o pessoal. É isso aí. Né? Muito boa noite para todos, sejam todos bem-vindos a esse momento aqui em que a gente está começando a fazer algumas pontuações sobre o livro Os Mensageiros. E espero que sejam momentos assim elucidativos e que você, que ainda não teve a oportunidade de ler o livro, saia daqui curioso para dar pelo menos uma folheada e então mergulhar nessa leitura que é fantástica. Perfeito, não. Então, esse prefácio do Emmanuel, muito eloquente, é principalmente porque havia uma certa dúvida de que o André estaria como que inventando determinadas histórias, né? Conforme ele disse no princípio, isso é só coisa da cabeça do homem. Mas, na realidade,
Eu até lembrei do Kardec, lá na questão número 11 do Livro dos Espíritos, em que ele faz uma pergunta muito interessante. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? É muito ousadia do Kardec, né? Mas o Kardec sempre foi ousado mesmo, né? Agora, veja bem a resposta, não? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Porque, você veja bem, lá do início do Livro dos Espíritos, essa é a questão número 11. A gente sempre fica naquela curiosidade, né? Sempre na curiosidade, porque as respostas vão muito além do nosso pensamento, né? Você vê a questão número 1, Deus é a inteligência suprema do universo. Como é que a gente vai imaginar essa inteligência suprema do universo? Olha, a ciência diz para nós que o ser humano conhece 4% do universo. Aí você vai querer imaginar a inteligência suprema que criou. 4%? 4%. Ou seja, nada, né? Às vezes um pouquinho menos que nada. Exatamente. Mas eu acho interessante esse prefácio do Espírito Emmanuel. Sim. É engraçado porque a obra literária do Emmanuel é bem diferente da obra literária do André Luiz. Bem diferente. O André Luiz tem uma veia meio que de repórter do mundo espiritual. Isso. O Emmanuel, ele já tem uma percepção, principalmente da história do cristianismo da evolução, diferenciada. Perfeito. Então, como que o Emmanuel constrói esse prefácio, essa introdução do livro do André Luiz? Porque o André Luiz vai falar sobre as experiências que ele teve no intercâmbio do mundo dos desencarnados com o nosso mundo dos encarnados, nas várias, vamos assim dizer, viagens que eles fizeram ao planeta Terra para poder, né, do mundo espiritual para a parte material, para poder estabelecer esse intercâmbio. O Emmanuel já abre fazendo uma comparação histórica e evolutiva. Assim, olha, o cérebro humano é um vamos assim dizer, o elemento da razão. A gente só sabe pensar, principalmente baseado naquilo que a gente enxerga e sente com os 5 sentidos. Extrapolou os 5 sentidos, a gente costuma ficar cego, surdo e mudo. É verdade. Não é? Verdade. E o Emmanuel vai chamar a atenção exatamente da gente para isso. Olha, aquilo que a nossa razão consegue enxergar é uma parte muito insignificante da grande realidade da vida que o André vai mostrar para vocês agora, no capítulo 1. Exatamente. E é interessante, Júlio, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que é o seguinte: esse livro representa um grande desafio. Um grande desafio. Você vê aí, logo no primeiro capítulo, Renovação, o André teve que mudar a sua postura. Ainda hoje, lendo aqui um trechinho, eu estava lembrando de quem? Da Elizabeth de França, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela, falando sobre os criminosos, ela nos exorta dizendo: socorrei-os com as vossas preces. Enquanto aquele pensamento primitivo nosso, diante de um acontecimento, de um crime, de uma coisa, o que a gente imaginava logo de cara? Vamos malhar o pecado. Se eu pudesse pegar, eu ia cortar tudo em pedacinhos, né? A Elizabeth, socorrei-os com as vossas preces, porque são grandes necessitados. Então, gente, só daí a gente vê que nós estamos sendo convocados para uma mudança íntima. Porque o próprio André, o Emmanuel, vão dizer que não adianta nada a letra. Isso tem que penetrar na nossa intimidade. Então, veja o desafio do André.
A Rita vai ler para nós em logo o primeiro capítulo. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da pessoa, da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Então, você vê, ele enfrenta um desafio, porque quando ele retorna, né? Aí os nossos irmãos vão lembrar, vocês que assistiram o filme Nosso Lar, vão lembrar que quando o André obtém a oportunidade de voltar ao seu lar, ele vai encontrar a sua esposa Zélia casada com uma outra pessoa. Então, naquele momento, apesar de não esboçar reação, mas na intimidade, o ciúme picou, né? Então, aí você vê. Mas ele foi se autoeducando até o momento de ver o novo marido como irmão, ver os filhos como irmãos. Porque, gente, nós, aqui no planeta Terra, quando casamos, geralmente o que acontece? Passamos a ser dono da esposa, né? E ela, por sua vez, a dona de nós. E os nossos filhos são também propriedade, né, não? Exatamente. Então, você veja como que essa mudança de visão é um desafio para todos nós, né? Para todos nós. Como que nós temos que modificar? E agora o André vai dizer, agora, entretanto, convenci-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião, gente, o que é o alvião? O alvião é uma espécie de enxadão, ele está mais para uma Cavadeira. Um negócio parece chibanca, chibanca, que parece uma picareta e tal. Esse aqui é o alvião. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Gente, isso por si só já é objeto de grandes reflexões, né, não? Verdade. A grande maioria de nós espragueja diante da dor. A gente só vai entender, muitas vezes, o que a dor estava querendo dizer com a gente um bom tempo depois. Sim, quando você estiver bem castigado por ela. ela. Exatamente. Perfeito. Você veja, por exemplo, o meu caso, o AVC, que criou múltiplas limitações. Hoje, por exemplo, tenho um carro na garagem e não posso dirigir. Toda semana, 3 vezes, indo para Leopoldina, pegar o ônibus da prefeitura, graças a Deus, que me apanha aqui na porta de casa e me deixa na porta de casa. Mas tem que levantar cedo, pegar o ônibus, ficar 3 horas naquela máquina para o sangue circular e filtrar. E vocês vejam que benção. E ali tem um grupo de enfermeiras. Eu já disse hoje para uma delas, a Juliana, falei, ô Juju, você não é enfermeira, você é um anjo vestida de enfermeira. Porque tem tanto cuidado, tanto carinho com todos nós, que você fica admirado. Como é que a pessoa pode ser assim, tão diferente daquele gênio explosivo que eu tinha, né? E que vagarosamente vem suportando os golpes aí da vida para aprender a caminhar na trilha certa.
Agora, uma entidade amiga já me disse que esse AVC foi justamente para mim abandonar determinados costumes. E eu logo entendi, era o costume do cigarrinho. Gente, faça todo o esforço possível e impossível para abandonar o cigarrinho, porque as suas consequências são muito graves. Principalmente depois que você desencarna, você vai sofrer uma situação muito difícil. Esse sintoma que a gente sente da abstinência, no mundo espiritual, ele é 100 vezes maior. A falta de ar, inclusive, né, os espíritos se referindo aos fumantes desencarnados, eu já vi a expressão deles dizer assim, os homens azuis. Azuis por causa da fumaça, né? A fumaça do cigarro, a presença em excesso do carbono. Você veja só que terrível. Então, gente, esse livro, para nós, deve ser um chamamento muito real para que a gente possa repensar nossas atitudes. Então, veja bem agora a posição do André. Pela primeira vez, cataloguei adversários da categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quando estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-o espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Eu acho interessante quando o André ele começa esse parágrafo dizendo que, pela primeira vez, cataloguei os adversários na categoria de benfeitores. Quando a gente fala em adversário, a gente lembra do vizinho, a gente lembra do motorista que fica no meio da rua, a gente lembra de todos aqueles que nós classificamos como inimigo ou, de uma forma mais leve, como um adversário. Mas, na verdade, os grandes adversários que o André levanta ali não são outras pessoas ou outros espíritos. São elementos presentes na própria personalidade dele, André Luiz. É o ciúme que ele teve, é o egoísmo, dentre outros adversários que você que leu o livro Nosso Lar, ou que assistiu o filme Nosso Lar 1, você bem lembra de várias coisas que ele chegou no mundo espiritual sentindo, que ele chegou no mundo espiritual se julgando o detentor da verdade, porque ele era médico na Terra e ele viu que ele precisou de reaprender a medicina no mundo espiritual para poder ajudar as pessoas, e por aí vai. Então, os adversários, eles não são, na verdade, exteriores, eles são interiores. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, né, ele não está falando especificamente de um inimigo externo, de alguém que nos quer mal. Ele está falando daquilo que nós trazemos dentro de nós e que nos faz um mal terrível. Perfeitamente. Ô, Dilon, você veja aquela mensagem da caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a gente tem, inclusive, que agradecer a Deus pela presença daqueles que se opõem a nós. Os infortúnios trazidos. Exatamente. A questão 919 do Livro dos Espíritos, que o Santo Agostinho traz... Tem vontade de socar o Santo Agostinho de vez em quando. De lascar. Ele não é fácil, não. Mensagem lá. Ele traça um roteiro para a gente seguir para o autoconhecimento, para a nossa transformação. Então, você veja bem, ele diz o seguinte,
não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm razão nenhuma para falar alguma coisa para te agradar. Ele vai ser sincero, ou seja, jogar na lata, né? É verdade. Conforme a gente diz aqui no nosso mundo. Então, gente, o desafio é grande, porque o próprio Kardec, lá naquela viagem espírita de 1862, ele vai dizer: não basta somente aprender, não basta somente saber, conhecer a letra. Se o Espiritismo não provocou nenhuma mudança interior em você, então quer dizer que não adiantou absolutamente nada. Exatamente. Ainda hoje nós estamos vendo um outro comentário, porque sempre passam mensagens, né? E um outro comentário também nesse sentido, da nossa mudança interior. E aqui a gente vai ver o André. Inclusive, gente, da maneira que a gente observa as coisas, né? Esse slide, por exemplo, do capítulo 1º, Renovação, nós vemos ali um pássaro e uma grama. Então, como que a gente encarava isso? Você, vamos dizer, você é dono de um sítio. Aí o que tem lá dentro você encara como sendo seu. Ao invés de agradecer sempre. Essa grama que serve como um pavimento para a gente se livrar do barro, né? Da lama, que a gente pensa que é nossa. É nossa. Aí a Rita vai ler esse outro trechinho para nós. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Perceberam, meus irmãos, a sutileza desse parágrafo, né? Os elementos adquiriram outra expressão para ele. Você já imaginou, por exemplo, na água? Que bênção de Deus é a água para todos nós. Além de compor grande parte do nosso corpo, a água, o André vai dizer lá no livro nosso lar, que ela, além de lavar a nossa casa mental, a nossa casa material, ela leva em sua corrente também as nossas angústias, frustrações, ódios. Então, a gente passa, realmente, quando renovado, a gente passa a ter uma visão diferente sobre tudo isso. Eu acho interessante essa proposta aí de renovação da visão dos elementos materiais. Você comentava há pouco, fazendo a comparação lá do sítio, da grama e tal. Nós, aqui na Terra, nós temos o costume de ver, inclusive, os elementos materiais como sendo nossos. Exatamente. É o meu quintal, a minha planta, a minha árvore, a minha árvore frutífera, são os meus frutos. E olha, nem o corpo físico, nem essa vida material é nossa. Uma hora o corpo físico vai tombar morto, a vida material vai se extinguir ali, a gente vai seguir sem aquele corpo. Então, absolutamente nada é nosso. É tudo empréstimo. Tudo empréstimo. E, como todo empréstimo, uma hora a gente vai ter que devolver. Vai ter que devolver, E exatamente. se a gente não devolve o empréstimo conforme o combinado, a gente fica devendo. Fica devendo. E é interessante a nossa arbitrariedade, né? Aí a gente chega, mete o machado na árvore, derruba a árvore e tal. Aquilo que está na nossa cabeça, que nós achamos que está certo. Eu costumo dizer o seguinte, aqui na nossa região, eu acho que vocês aí também têm, umas árvores que têm o nome de amendoeiras. Ela dá umas amêndoas. Sim, perfeito. Né? E essas amêndoas não são comestíveis do ponto de vista humano, mas algumas aves, elas conseguem comer parte dessa amêndoa. Deixam só o caroço.
E a gente não gosta de amendoeiras porque elas têm umas folhas muito grandes e as folhas, quando caem, elas fazem assim, um volume absurdo, absurdo. A gente costuma falar que nossa amendoeira faz muita sujeira. Mas, num clima normal, clima do ponto de vista geográfico, climático, no clima normal, a sombra de uma amendoeira, ela costuma baixar a temperatura em 10 graus. Então, se ali fora da amendoeira está 40, embaixo da amendoeira está 30. É uma diferença absurda. Exatamente. Ô, Diló, outra coisa, né? Nessa árvore, na amendoeira que você citou, quanto de vida que tem em volta dessa árvore, né? Que são os pássaros, são as formigas, os pequenos insetos, né? E é interessante porque, você vê, nós temos uma ideia sobre a conservação, né? Da natureza. Mas as nossas ideias realmente são muito equivocadas, muito pobres, muito pobres. Você quer ter uma ideia de ecologia? Leia a questão 540 e a resposta do Livro dos Espíritos, que você vai ver que tudo está interconectado, tudo está ligado. Ô, Rita, tem mais uma observaçãozinha ali. Podemos começar a voltarmos a nossa atenção à beleza e o significado da natureza para a nossa existência agora. Então, tá vendo? Nós podemos fazer isso agora, né? Diz o André. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Não, isso é um outro aspecto muito interessante. Sim, sim. Porque a gente vê tantas pessoas falando abobrinha, falando borracha, umas piadas sem graças, né? O palavreado, principalmente nos dias de hoje, a população mais jovem, nossa senhora, mas usa um palavreado terrível, terrível. O palavrão é a primeira coisa que sai da boca dos nossos jovens. E isso vai ficando tão corriqueiro que acaba que dentro de casa, no seio do lar, a família inteira passa a usar esses palavrões. Então, gente, quanto nós temos que corrigir, consertar mesmo. Então, e a finalidade do livro é para consertar mesmo, é para consertar nós, né? Não é para consertar os outros, não. É a nós. É verdade. Porque a mensagem é para mim. Podemos dizer que muitos de nós já desenvolvemos essa necessidade. Ah, mas sem dúvida. Muitos de nós envolvemos nessa necessidade. Para não dizer que a maioria, né? Pois é, pois é. É significativa essa questão colocada aí pelo André na conversação espiritualizante. O que seria uma conversação espiritualizante? É qualquer conversa útil. É que, na maioria das vezes, nós nos detemos na fofoca, nos comentários desnecessários, e isso não leva ninguém a nada, não constrói nada. Às vezes, as pessoas, para terem algum assunto, eles vão ficar fazendo comentários totalmente desnecessários, às vezes até mesmo mentirosos, denegrindo o alheio e tal. Impregnando o ambiente, né? Sim, sim. Impregnando a psicosfera ambiente. Aí, não. Eu estava lembrando, sabe, quem do Vantuil, de Friburgo, Vantuil Araújo. É interessante porque o Vantuil, você conversa com ele 1 hora, 2 horas, o dia inteiro. A conversa dele é sempre uma conversa proveitosa. Você não vê a pessoa falar uma palavra que desonrasse o assunto e tal. Então, é sempre muito cuidadoso, principalmente quando ele fala, às vezes, faz uma observação com relação a outra pessoa, né? É sempre no sentido do seguinte: como podemos ajudar aquela pessoa? E nós tínhamos aqui uma amiga
aqui no planeta Terra, né? Agora ela está no mundo espiritual. A Márcia, não sei se você lembra da Márcia. Ela trabalhou no Correio. Agora não estou lembrando. Manu. Ela trabalhou na Minas Caixa, depois ela Isso. foi para o... Então, a Márcia também era desse jeito. Quando você ouvia ela falar do nome de uma outra pessoa, era justamente buscando formas de auxiliar aquela pessoa. Então, diante de pessoas assim, tão disciplinadas desse jeito, tão cristianizadas assim, eu me sinto envergonhado e sinto inveja, né, se for comparar com as minhas palavras. E é significativo essa questão. Às vezes eu me pego pensando como é bom a gente conversar com quem tem cultura. E cultura é diferente de escolaridade, é diferente de inteligência. Eu conheci uma pessoa praticamente analfabeta, fichava com a digital do dedão o nome, porque não sabia assinar o próprio nome, e tinha uma cultura invejável. Contava como que foi a infância, como que era o local, descrevia detalhes, ou seja, um indivíduo culto, como tem assuntos bons. Puxa vida. Exatamente. Aí a Rita pode ler mais um trechinho para nós. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Sim, então você viu. Isso eu acho muito significativo, porque a gente tem o costume de julgar e de vender a caridade. Nós estávamos numa discussão há um tempo atrás, lá na loja maçônica, sobre um pedido de ajuda. Alguns dos nossos irmãos maçons se levantaram, mas fulano de tal, ele bebe. A outra, não, mas fulano de tal faz isso, faz aquilo outro. Olha, é necessário termos o critério para ver se a pessoa está precisando. Por quê? Um indivíduo que está em profundo desequilíbrio, um indivíduo que não tem a menor estrutura mental, um indivíduo que está passando fome. Se oferecem para ele uma bebida alcoólica, ele toma. E a gente julga por causa disso e não vai fazer. A bebida ele acha que vai alimentar. Né? Exatamente. E a gente vai deixar de atender alguém porque a pessoa bebe. Olha, se ele faz consumo de bebida alcoólica ou não, se ele tem determinado comportamento ou não, isso não é da nossa responsabilidade. O que é da nossa responsabilidade? Se ele ou se a família estão passando fome, aí nós somos responsáveis. Aí a gente tem a responsabilidade de fazer alguma coisa. Agora, da vida dele, a responsabilidade dele. Exatamente. Eu estava aqui lembrando também de uma matéria do doutor Núvolo Orlando Facuri, que ele publicou lá na Revista Internacional de Espiritismo, sobre essa questão de nós recriarmos determinadas cenas, por exemplo, do jornal. A gente gosta do drama, o assassinato e tudo, e a gente revive aquilo outra vez, né? Deixa eu só citar mais uma vez aquele episódio de São Paulo, da menina que foi jogada pela janela, né? O quanto que as mídias bombaram aquilo 24 horas por dia, o mês inteiro, reproduzindo, revivendo cada cena daquela. A gente sabe que tudo aquilo que nós pensamos
nós criamos com o nosso pensamento. Nós plasmamos aquilo que pensamos. Agora, imagina a psicosfera criada tanto pela mídia quanto pela população em geral. Aí foi que eu lembrei da Elizabeth de França. Socorrei-os com as vossas preces. Então, gente, as novelas, esses dramas, a gente tem que deixar isso de lado e disciplinar o pensamento para deixar, porque geralmente as novelas, elas envolvem muita questão de crimes e de traição. Então, a gente tem que desligar desse tipo de assunto, procurar alguma coisa mais útil, né? A renovação. Então, essa renovação é terrível, porque ela vai pegar no nosso pé direto, né? Vai. Nós temos uma notinha ainda. Não precisamos estar desencarnados para fazermos melhores opções dos assuntos, as parcerias que vamos nos desenvolver. Perfeitamente. Inclusive... Isso é ótimo, porque a gente acha que essas coisas a gente deve fazer depois de desencarnar, ou na próxima reencarnação. Isso aí a gente ouve, de vez em quando. De vez em sempre. Na próxima encarnação eu vou fazer isso. Não, faz agora de uma vez. A próxima pode ser tarde. Pode ser tarde, exatamente. Então, essa renovação é para já. É para já, para ontem, né? Eu acho até que é para ontem. Acho que a gente já está devendo. Exatamente. Então, a Narcisa vai fazer uma visita ao André, né? Sim. Então, o que ela diz? Narcisa leva André a refletir que a renovação mental que ele vem fazendo precisa ser acompanhada pelo preenchimento do Evangelho de Jesus. A escolha de novos caminhos solicita um preparo, treinamento, para que o tédio por não mais possuir o lar, a esposa e filhos se aloje. Sentia seu coração um cálice luminoso, porém vazio. Perfeito. Aí, Narcisa, encha sua taça nas águas eternas daquele que é doador divino, enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios. O Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns, mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação, porque não tenta. Por que não tenta? Pois é verdade. E não, outra coisa, isso aí que o André diz, que essas cenas do Evangelho de Jesus têm vida própria, né? E tem mesmo, isso não é uma falácia. Não, não é uma figura de linguagem, não. Você está dizendo a verdade. Exatamente. Lembra do Humberto de Campos falando sobre o desencarne do Kardec? Ele estava lá naquele cemitério. Montmartre. Montmartre. Aí vieram centenas, milhares de espíritos vieram saudar Allan Kardec ali no limiar da espiritualidade. E eles estavam animadamente conversando quando uma luz grandiosa caiu do céu, iluminando a todos ali, iluminando aquele campo santo. Então, diz Humberto de Campos, eram as expressões de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e o Humberto de Campos, ele faz uma pesquisa no mundo espiritual, não pensa que ele tira coisas e inventa coisas. Não. Ele pesquisa os fatos, porque, dada a sua elevação moral, dada a sua intenção, a ele é permitido pesquisar muita coisa que nós não temos nem ideia, né? É verdade. Você vê o livro Paulo Estevam, né?
O Emmanuel, naturalmente, pesquisou todos aqueles conteúdos. Aqui não foi tirado assim do vento, não. E contam algumas narrativas que, como o Emmanuel tinha vivido parte dessa história do cristianismo nascente e tal, antes do Chico psicografar, Emmanuel plasmava cenas para que o Chico visse e pudesse sentir a emoção da cena antes da psicografia. É verdade. Inclusive, deixa eu te falar, a Ivone do Amaral Pereira também tinha esse dom, vamos dizer assim. Retrocognição. Exatamente. O seu orientador, né? Às vezes levava ela para ver cenas, por exemplo, na Espanha e tal, e ela via todo o desenrolar do livro antes de começar a escrever, porque quando ela começasse, já ficaria mais fácil, né? Porque ela já conhecia o assunto. Então, gente, hoje nós estamos assim finalizando o primeiro capítulo, que é justamente renovação. Renovação. Eu acho que nós até comentamos pouco, né? E aí a gente queria até que você sugerisse mais alguma coisa para a gente, vamos dizer assim, alargar mais esse assunto, porque é um assunto que diz diretamente para nós. Tem tudo a ver com todos nós. E uma coisa é certa, uma certeza todos nós temos, né, não? É que daqui a pouco chega a hora de abandonar o corpo físico e aí viver a vida espiritual. Então veja como isso é importante. Eu me lembro sempre lá do São Antônio, lá do Solar Bezerra de Menezes, que o Fernando perguntou, e aí, Antônio, como é que está a vida nova agora? E ele falou assim, seu Fernando, eu estou aprendendo a andar. Então, veja bem, nós vamos ter que reciclar muita coisa. E essas idiosincrasias, esses conteúdos que nós trazemos, né, tem muita coisa para ser modificada. No fundo, tem muita coisa para ser jogada fora. Jogada fora, se não for nós, né? É verdade. A nossa sorte é que nós temos um Pai todo-poderoso, todo amor e bondade. Porque senão era para ser jogado fora mesmo. É verdade. Então, nós vamos pedir a Rita para ler esse trechinho para No nós. capítulo 2, né, do Aniceto. Isso. Tobias ficou satisfeito em saber dos meus novos propósitos. Fique tranquilo, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Devotou-se às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação. Deixou-me no mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. Não, é interessante, porque ele fala, você tem um número de horas suficiente. Como é que é esse negócio, hein? Minha hora lá, né? No mundo espiritual. Pois é, que aqui nós convertemos as nossas horas de trabalho em dinheiro, na maioria das vezes, né? Mas no mundo espiritual, a moeda é o trabalho do bem ou o trabalho do benefício ao próximo. Então, todas as vezes que a gente quer requerer ou pedir alguma coisa no mundo espiritual, é necessário que a gente também doe alguma coisa para realizar essa troca. Então, o André estava querendo um departamento de comunicação para comunicar-se com o mundo dos encarnados, estava no mundo espiritual, né? E só que não é assim, a gente chega lá no mundo espiritual e fala, eu vou visitar minha família. Não, lá tem uma ordem, a ordem deve ser seguida. Para que ele tivesse direito a realizar essas comunicações inicialmente, ele tinha que ajudar alguém lá no espiritual, fazer um trabalho, alguma coisa que fosse
possível para ele converter essa doação do trabalho realizado na doação de alguém que iria propiciá-lo a comunicação com o mundo dos encarnados. Então, lá no mundo espiritual, não tem nada assim gratuito, amostra grátis? Amostra grátis? É. Não tem. É, A amostra grátis no mundo espiritual é traduzida na oportunidade que Deus nos dá de trabalhar. exatamente. Então, tudo tem um preço, né? Exato. E você paga com o seu trabalho. Mas nesse Vamos só classificar bem, pessoal. O Sim. trabalho no mundo espiritual não quer dizer cumprir com a obrigação, que é isso que a gente faz aqui no mundo material. Isso. No mundo espiritual, quando se fala em trabalho, está se falando em doação de si mesmo para alguma coisa. Perfeitamente. E uma outra coisa que nós vamos descobrir já aqui nessa obra é o seguinte, é um novo conceito também de trabalho, né? Porque nós vamos ver aí a convocação e alguém informa lá, nós vamos ver mais na frente, que existem tantos trabalhadores. E o próprio Aniceto vai dizer que não está precisando de trabalhador, não está precisando de servidor. Servidores. Então, gente, isso é um outro conceito que nós somos convocados a agregar para o nosso conhecimento, que é servidor no lugar de trabalhador. Engajados no trabalho que realizamos, podemos sentir a mesma alegria que o André. Pois é, maravilha. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros que Narcisa me acendera em mim, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Vocês lembram da Narcisa? Está um pouco assim distante, para vocês lembrarem. Lá do filme Nosso Lar, Narcisa aparece, né? Não. Sim. Então, a Narcisa é como uma chefe das enfermeiras, né? Lá do Nosso Lar. Cuida das câmaras de retificação, onde estão irmãos muito perturbados, muito desequilibrados. Normalmente recém-chegados no nosso lar. Exatamente. O interessante é que nosso lar é uma cidade, né, uma colônia no mundo espiritual, e ela ocupa vários espaços vibracionais. Quanto mais evoluído, maior a vibração, mais alto. Quanto menos evoluído, menor a vibração, mais baixa. E as câmaras de retificação, elas ficam em regiões muito baixas, muito próximas a um umbral, vamos assim dizer. Porque é ali que eles vão resgatar as pessoas que estão necessitadas. Porque tem muita gente nessa Não sabemos até quando Então, vão poder ficar lá e quem vai cuidar de nós imaginamos, por exemplo, a quantidade de pessoas que desencarnam por dia e totalmente despreparadas. Vamos lembrar dos assassinatos, das bebidas, né? Do alcoolismo, das drogas. É muita gente que desencarna nessas condições difíceis. E chegando lá tem que passar pelo tratamento. O tratamento com relação às drogas e o álcool, não, envolve um processo de desintoxicação que é gravíssimo. Inclusive, nas câmaras de retificação, esses nossos irmãos estão numa condição tão difícil que eles vomitam substância escura e fétida. Então, veja bem, foi lá que o André começou a treinar, a trabalhar. Não vamos pensar, porque eu frequento o centro espírita, então, chegando no mundo espiritual, eu vou ter um lugar privilegiado. Não vai ter, não. O André é médico e foi lá para a Câmara de Retificação e ele começou trabalhando como? Limpando os vomitados, né? Isso. Então, você veja o tanto que você tem que disciplinar, o quanto que nós temos que disciplinar para enfrentar essa situação. Aí vai mostrar o centro de mensageiros, né?
E o André, logo de início, ele vai pensar que os centros mensageiros ali é só para expedir mensagens, né? Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consociara em nosso lar. Vivia ao lado dos 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Não, é interessante, porque vamos falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a questão da construção. Então, o Aniceto vivia lá nesse prédio. Como é que é esse negócio da construção do mundo espiritual? É uma construção fluídica, plasmada, vamos assim dizer, construída pelo pensamento. Agora, o que é significativo é que é costume nós dizermos que as nossas casas, aonde nós vamos morar no mundo espiritual, está ligado à nossa condição, do nosso merecimento. Mas é muito mais profundo que isso. O André Luiz, logo que chegou no mundo espiritual, e assim, em nosso lar, né, e que saiu das câmaras de retificação, ele foi abrigado na casa de amigos, ele não tinha uma casa para morar. E como que alguém lá não tem casa para morar, vai se abrigar na casa de amigos, conhecidos da terra, ou outros ainda estão em lugares muito bonitos, como o próprio Aniceto? É porque quanto mais evoluído é o espírito, mais plenas potencialidades mentais ele tem. Então, o indivíduo que não tem vamos assim dizer, uma lucidez, uma estrutura mental que lhe seja possível criar o ambiente e manter este ambiente, ele não pode estar ali, ele vai ter que estar num ambiente emprestado. Perfeito. Né? E não, esse ambiente também não é dado de graça, né? Também não. O indivíduo vai adquirindo com os bônus horas que o André fala. Exatamente. Então, você compra com bônus horas. Então, gente, nós temos que apagar de nós essa ideia de gratuidade. Não, isso vai ser de graça. Não tem nada gratuito. Tudo depende do esforço, do sacrifício de todos nós. Evidentemente que no mundo espiritual existe espaço para todos nós. Nós não estamos querendo, como disse, criar também um ambiente de medo, né? Sim, sim. Mas tem espaço para todos nós. Agora, as conquistas individuais dependem do nosso esforço. Precisamos nos esforçar. Então, minha filha. Alicerce, estamos aqui na instituição do Homem Novo. Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemos-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Podemos refletir que nossos objetivos no trabalho no centro podem compartilhar o mesmo propósito da instituição do Homem Novo. Eu achei fantástico esse trecho. Sim. Porque, olha só, para mostrar que tudo na espiritualidade exige um comprometimento de nós, ele coloca ali, o Departamento de Trabalho aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, isso quebra aquela questão do trabalho que nós temos aqui na Terra. A gente chega às 8 horas da manhã, começa a trabalhar, para para o almoço, para para o lanche, e quando dá 6 horas da tarde, a gente fala, não trabalho mais. Não é assim, não. Aqui a gente está trabalhando, cumprindo uma obrigação material, receber o salário no final do mês. Lá, o comprometimento, essa doação, esse servir, é servir ao outro, é servir ao próximo.
Exatamente. Essa é a moeda que circula no plano espiritual, é a qualidade do serviço realizado no próximo. E, gente, isso não é uma coisa impossível, igual eu estava falando aqui hoje, não. Que aquelas enfermeiras lá da hemodiálise são servidoras. Eu não sei quanto é que elas ganham, como é que é o negócio do salário delas, mas elas chegam geralmente lá 5h30 da manhã e saem 10, 11 horas da noite. Mas tem turnos. Né? Tem turnos, mas elas, sim, mas elas não saem antes desse tempo, não. Sim. E sempre tratando todos com muita atenção, com muito carinho e cuidando realmente da saúde, né? Então, essas coisas que nós temos que ir aprendendo desde já, né? Aí, minha filha... Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamos-nos aqui no curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Então, esse é um outro aspecto muito interessante, né, não? Que às vezes a gente realiza uma palestra e faz uma questão do nome aparecer. É verdade. Tem que aparecer o nome. Aí na palestra seguinte a espiritualidade não vem para ajudar. Aí a gente se lasca, né? Se lasca. Mas eu fui lá, fiz a palestra, ninguém me agradeceu. Veja bem, que absurdo. E o Kardec fala isso naquela viagem de 1862. Se você está procurando agradecimento, então quer dizer que você está procurando salário. Exatamente. E quando Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão sobre a caridade aplaudida, ela já foi paga no planeta Terra. A gente não tem nada para ganhar depois. Exatamente. Vamos estabelecer uma questão de uma gratidão de coração. Quando a gente faz qualquer tipo de trabalho e as pessoas vêm nos elogiam de coração, nossa, parabéns, gostei, continue assim, e as pessoas vêm e abraçam, ou a gente vai, abraça e agradece, isso tem um valor muito grande para incentivar aquele que está trabalhando. Mas sem as honorabilidades ou as venerabilidades que nós costumamos ter, porque a gente já extrapola completamente o objetivo. Verdade. Então, Gente, nós assim, não temos que Exatamente. receber elogio nem agradecimento. Nós fizemos muito pouco. E mesmo também, gente, o que acontece? A maioria dos assuntos, na realidade, nós somos copistas, né? Exatamente. A gente copia muito bem. A gente leu ali, vai lá e fala, exatamente. É os papagaios, né? Repita. A hora? Temos 4 minutos. Vamos ler mais esse pedacinho. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai e essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Perfeitamente. A personalidade inferior é aquela que diz que a gente tem que ter aplauso, né? Exatamente. Então, não foi muito bem lembrado esse assunto por você. Nós não temos que aplaudir ninguém. Agradecer a pessoa é uma outra coisa, um agradecimento sincero. Mas nada de elogiar, que aqui está o fulano de tal, que é o orador tal e tal. Não, não tem nada disso. Né? Existe isso. Exatamente, a gente tem que ser o mais simples possível. Quando a gente tiver dúvida, né, de como agir, imaginemos Jesus no nosso lugar. Eu não consigo imaginar nem Chico, que dirá Jesus. Pois é. Aí o que eu ia falar, se a gente acha difícil imaginar Jesus, vamos imaginar o Chico Xavier, os seus exemplos, né? Como que é grande, como que é uma alma grande. Eu não me esqueço daquela senhora, né, que veio para a fila para pegar uma cesta básica, ela tinha um apartamento no centro de Uberaba. Aí vem um amigo desses desavisados, novidadores, né? Veja bem, Chico, tem aí uma senhora
que é rica, que não precisa e que está aí na fila para pegar a cesta básica. Qual foi o comentário do Chico? Meu irmão, que lição de humildade nos dá essa senhora. Ela sendo rica, não precisando, se sujeita ao sol e à chuva, só para que os pobres não se sintam humilhados. Imagina se fosse eu, né? Chama a polícia, mete o pau na vagabunda, né? Então, veja a diferença, gente, a diferença do comentário, né? Ou não, esse relógio está esperto demais. Tá na nossa hora. Está na nossa hora. A disciplina. Gente, nós vamos pedir mais uma vez a vocês. Participem do estudo, dê a sua opinião, formule a sua pergunta, passe através do Zap ou através do chat, mas é muito importante a sua participação. Perfeito? É com a sua ajuda que nós crescemos, porque tanto eu quanto a Dilon e a Rita precisamos modificar muita coisa em nós, e a sua ajuda será, acima de tudo, um ato de caridade. Então, por hoje, da minha parte, agradeço imensamente a presença de vocês, a presença do Odilon, da Rita, que contribuíram para esse trabalho, o Tavares, e pedimos a Jesus que a todos nos abençoe, que nos envolva em sua paz. Uma boa noite, grande abraço a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus. Não, então... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.